Em um casamento que deveria celebrar o amor, uma noiva adulta ouviu diante de todos uma promessa cruel. Nunca vou te tocar. O que começou como um acordo frio entre famílias se transformou em uma convivência silenciosa, onde desprezo e orgulho dividiam o mesmo teto. Mas enquanto ele se escondia atrás de traumas e controle, ela descobria uma força que ninguém esperava, nem mesmo ela. E quando o jogo vira, quem sempre teve o poder pode ser o primeiro a perdê-lo. Antes de mergulhar nessa história intensa de orgulho, feridas emocionais e reviravoltas inesperadas, já deixa seu like e se inscreve para não perder os próximos capítulos dessa saga que vai te prender do início ao fim. A limusine parou diante do número 847 da Avenida Europa, com uma suavidade quase ofensiva, como se o mundo inteiro devesse se aquietar diante daquele endereço. Dentro do veículo, Isabela Monteiro ajeitou pela última vez a saia do vestido azul marinho que sua mãe escolhera para a ocasião. Era uma peça cara, emprestada, e isso dizia tudo sobre o estado em que a família Monteiro se encontrava. 31 anos, formada em administração pela FGV, 3 anos trabalhando numa consultoria que pagava bem o suficiente para ela sustentar o próprio apartamento no Itaim. Tinha planos. Tinha uma vida que estava começando a fazer sentido. E então, seu pai ligou numa terça-feira à tarde com aquela voz que ela só reconhecia quando algo havia quebrado além do concerto. A Monteiro Agro, empresa fundada pelo avô, construída pelo pai, herdada com orgulho e gerida com uma combinação perigosa de tradição e teimosia, estava à beira do colapso. Dívidas contraídas em anos de expansão imprudente, uma semente destruída por geadas fora de época e um empréstimo bancário que venceria em 60 dias sem qualquer perspectiva de refinanciamento. Seu pai tinha 62 anos e olhos que já não sustentavam o peso da esperança. O que ele propôs não foi uma pergunta, foi uma confissão disfarçada de pedido. Henrique Vargas Neto, herdeiro e presidente do Grupo Vargas, um dos maiores conglomerados de infraestrutura e agronegócio do país, estava disposto a injetar capital suficiente para salvar a Monteiro Agro, renegociar as dívidas, absorver parte da operação e garantir que o nome da família não desaparecesse das páginas da empresa que seu avô construíra. A condição era uma só, e seu pai a disse de costas para ela, olhando pela janela do escritório, como se não conseguisse encarar o que estava prestes a pedir. Henrique queria uma noiva, não por amor. Por conveniência estratégica, a fusão das famílias selaria também a fusão dos negócios, criaria uma narrativa de solidez para investidores e daria ao Grupo Vargas algo que os números sozinhos não compravam: uma imagem de continuidade familiar. E Isabela era a filha mais velha, solteira, com histórico limpo e presença adequada para os círculos que Henrique frequentava. Ela ficou 3 dias sem responder. Depois assinou. O jantar de noivado aconteceu num salão privativo do Fasano, com 20 pessoas em volta de uma mesa comprida, coberta de cristal e orquídeas brancas. Isabela conheceu Henrique Vargas Neto pessoalmente naquela noite. Tinham trocado apenas mensagens formais por intermédio dos advogados até então. Ele era mais alto do que ela imaginava, com um rosto que poderia ser considerado bonito se não fosse pela expressão permanente de quem está calculando algo. Cabelos escuros bem cortados, terno sob medida, um relógio no pulso que custava mais do que o carro que ela havia vendido para ajudar com as dívidas do pai. Ele a cumprimentou com um aperto de mão. Não um beijo no rosto, não um abraço, não qualquer gesto que sugerisse familiaridade ou afeto. Um aperto de mão firme, breve, como se estivesse fechando um acordo com um fornecedor. O jantar transcorreu em conversas que tinham tudo exceto substância real. As mães trocaram amenidades sobre floricultura e viagens à Europa. Os pais discutiram números com a discrição codificada de quem sabe que não deve mencionar o elefante na sala. Henrique falou pouco. Respondeu com precisão quando interpelado e nunca iniciou uma conversa com Isabela. Ela tentou 2 vezes, uma sobre o cardápio, outra sobre uma exposição que havia visto no MASP,
e recebeu respostas monossilábicas que fechavam qualquer abertura antes mesmo que ela pudesse se firmar. Foi no momento dos brindes que tudo mudou. O pai dele, Geraldo Vargas, um homem de 70 anos com a autoridade de quem nunca precisou elevar a voz, levantou a taça e fez um discurso breve sobre a importância das alianças duradouras. Depois passou a palavra ao filho. Henrique se levantou, abotoou o paletó num gesto automático e olhou para Isabela com uma expressão que ela não soube nomear imediatamente. Não era crueldade, era algo mais frio. Era indiferença deliberada. Isabela, ele disse, e a voz era grave, controlada. O tipo de voz que preenche um ambiente sem precisar de volume. Eu quero que você entenda desde agora o que este acordo significa. Você viverá na minha casa, terá acesso a todos os recursos necessários e carregará o sobrenome Vargas com a dignidade que ele exige. Em troca, a família Monteiro receberá tudo o que foi acordado. Ele fez uma pausa de 2 segundos. 2 segundos que Isabela nunca esqueceria. Mas preciso ser honesto diante de todos aqui. Nunca vou te tocar. O silêncio que se seguiu durou menos de 3 segundos, mas pesou como 1 hora. A mãe de Isabela deixou cair levemente o garfo. O pai dela não se moveu. Geraldo Vargas esboçou algo que poderia ter sido um sorriso de aprovação pela franqueza do filho. Henrique voltou a se sentar com a mesma compostura de quem havia acabado de anunciar uma decisão de negócios. Isabela não chorou. Não levantou a voz. Pegou a taça de champanhe que estava à sua frente e bebeu um longo gole, devagar, olhando para o centro da mesa. Sentiu o olhar de todos sobre ela, alguns com pena mal disfarçada, outros com aquela curiosidade cruel de quem quer ver como alguém reage a uma humilhação pública. Ela não deu a satisfação de nenhuma reação visível. Mas por dentro, algo se quebrou com um estrondo que só ela ouviu. O casamento aconteceu 6 semanas depois, numa cerimônia no Palácio Tangará, com 300 convidados e um vestido que pesava 4,5 kg. Durante a troca de alianças, Henrique a olhou brevemente, com aquela mesma expressão calculada, e ela pensou: este homem nunca me viu de verdade, não porque não tenha olhado, mas porque decidiu não enxergar. No discurso que fez diante dos convidados, porque era esperado que fizesse, ele repetiu, com palavras ligeiramente diferentes, a mesma sentença. Disse que o casamento era uma parceria baseada em respeito mútuo e compromissos claros, e que ele acreditava que a transparência era a base de qualquer relação duradoura. Alguns convidados acenaram com aprovação. Alguns olharam para Isabela com aquela pena que ela já havia aprendido a detectar e ignorar. Ela sorriu durante toda a recepção. Dançou quando era esperado que dançasse. Agradeceu os presentes com graça. E quando o último convidado foi embora e ela subiu as escadas da mansão em Higienópolis, que passaria a chamar de lar, entrou no quarto que havia sido preparado para ela, separado do dele por um corredor inteiro. Tirou o vestido de noiva com cuidado e se sentou na beira da cama, no silêncio mais completo que já havia experimentado. Não havia nada a fazer naquela noite, além de começar a entender o tamanho do que havia escolhido, e de decidir em silêncio que aquele lugar não a definiria, que aquele homem não a definiria, que as palavras ditas diante de 300 pessoas podiam humilhá-la, mas não podiam destruí-la a não ser que ela deixasse. Isabela Monteiro, agora Isabela Vargas no papel, deitou no colchão de 1.200 fios e fechou os olhos. Amanhã seria diferente. Não melhor, necessariamente, mas diferente. E por enquanto, diferente era o suficiente para continuar. A mansão de Higienópolis tinha 7 quartos, 4 salas, uma biblioteca que ocupava metade do 2º andar e um jardim interno que Isabela descobriu na 3ª semana de casamento, quase por acidente, ao se perder num corredor que ela ainda não havia explorado completamente. Era uma casa projetada para impressionar e conseguia sem esforço. Mas casas projetadas para impressionar raramente são projetadas para acolher, e essa não era exceção. Nos primeiros dias, Isabela tentou estabelecer alguma rotina que desse sentido à sua presença naquele espaço. Acordava cedo, tomava café na cozinha ampla, enquanto a cozinheira, Dona Graça,
preparava-o de jejum, em silêncio respeitoso. Henrique já havia saído antes das 7 da manhã na maioria dos dias. Ela o ouvia pela primeira vez durante o jantar, se ele jantasse em casa, o que não era garantido. Havia semanas em que ele aparecia apenas 3 ou 4 vezes à noite, sempre com o paletó dobrado no braço, o celular na mão, e aquela expressão fechada que ela já havia aprendido a reconhecer como seu estado natural. Os jantares eram a parte mais difícil, não pela hostilidade. Henrique nunca era hostil, pelo menos não de forma aberta. Era pela ausência total de interesse. Ele sentava na cabeceira, ela do seu lado direito, conforme a disposição da mesa determinava, e o silêncio se instalava com uma naturalidade que parecia ensaiada. Isabela tentou nas primeiras semanas. Perguntou sobre o trabalho dele, sobre os projetos do Grupo Vargas, sobre uma reportagem que havia lido no Valor Econômico, mencionando a expansão da empresa no Nordeste. Ele respondia, sempre educado, nunca grosseiro, mas com respostas que encerravam a conversa em vez de abri-la. Frases completas, corretas e completamente desprovidas de qualquer abertura emocional. Ela parou de tentar na 5ª semana. O que ninguém havia mencionado antes do casamento, e que ela foi descobrindo aos poucos, como quem encontra os cômodos escondidos de uma casa antiga, era que Henrique tinha uma vida social intensa fora daquela mansão. Jantares de negócios, eventos de gala, inaugurações, conselhos de administração, viagens a Brasília e a São Paulo para reuniões que duravam dias. E quando havia eventos que exigiam presença conjugal, e havia com uma frequência que Isabela não antecipara, ela era informada pela assessora dele, uma mulher eficiente chamada Patrícia, com 48 horas de antecedência, sobre o código de vestimenta, o horário e o que se esperava dela em termos de comportamento social. Era uma existência coreografada. Ela era um adereço bonito e bem vestido, e todos os dois sabiam disso. O que salvou Isabela naquele período, ela só compreenderia isso muito mais tarde, foi a biblioteca. Numa tarde de quinta-feira, com chuva batendo nas janelas altas e nenhum compromisso no horizonte, ela entrou na biblioteca de Henrique por impulso e ficou imóvel por quase 1 minuto diante das prateleiras. Eram milhares de livros organizados com uma lógica que ela levaria semanas para decifrar, não alfabética, não por tema, mas por algum critério particular que revelava mais sobre a mente daquele homem do que qualquer conversa que eles haviam tido. Filosofia, ao lado de engenharia. Romances russos intercalados com manuais de liderança. Poesia concreta brasileira encostada em tratados de economia comportamental. Ela pegou um romance de Jorge Amado, que havia lido na adolescência, e se instalou na poltrona de couro junto à janela. Ficou 3 horas sem se mover. Henrique chegou enquanto ela ainda estava lendo. Ela só percebeu sua presença quando ouviu os passos pararem na soleira da porta. Ergueu os olhos do livro e encontrou o olhar dele, breve, avaliador como sempre, mas desta vez com algo diferente. Não chegava a ser surpresa. Era mais parecido com reconhecimento involuntário, como se ele não esperasse encontrá-la ali e a imagem fosse levemente incompatível com a categoria em que a havia arquivado. "Pode usar a biblioteca à vontade", ele disse, e a voz tinha aquela textura grave e controlada que ela já conhecia. "Os livros não são decoração." "Eu sei", ela respondeu, e voltou ao livro sem mais cerimônia. Ele ficou parado por mais 2 segundos, que ela não viu, mas sentiu. Depois seus passos se afastaram pelo corredor. Naquela noite, sozinha no seu quarto, Isabela ficou olhando para o teto por um longo tempo. Não estava triste exatamente. Estava fazendo um inventário honesto da situação. Tinha um sobrenome poderoso que ela não havia escolhido. Tinha uma casa que não era um lar. Tinha um marido que existia na mesma casa que ela, como 2 planetas em órbitas que nunca se cruzavam. Tinha dinheiro suficiente para qualquer coisa que quisesse comprar, exceto as únicas coisas que realmente importavam. Mas também tinha tempo, mais tempo do que havia tido em anos, e um silêncio que, se ela aprendesse a habitá-lo em vez de temê-lo, poderia se transformar em algo útil. Foi nessa semana que ela encontrou o piano.
Estava num salão no fundo da ala leste da mansão, uma área que ela evitava, porque ficava longe do seu quarto e parecia pertencer mais ao passado da casa do que ao presente. O piano era um Steinway de cauda, preto, impecável, com a tampa fechada sobre as teclas. Ela a abriu com cuidado, como quem abre uma carta que não lhe foi endereçada, e tocou uma única nota com o dedo indicador. O som se expandiu pelo salão vazio com uma ressonância que fez algo se mover dentro do seu peito. Isabela havia feito aulas de piano dos 6 aos 17 anos. Não era uma virtuose, nunca havia sido, mas tinha uma sensibilidade genuína para o instrumento, e a memória muscular das peças que havia estudado estava guardada nas mãos de uma forma que surpreende quem acha que o corpo esquece. Sentou-se no banco, abriu as mãos sobre o teclado e começou a tocar uma gymnopédie de Erik Satie, que havia aprendido aos 15 anos. As notas saíram imperfeitas no começo, hesitantes, com pausas onde não deveria haver. Mas à medida que os minutos passavam, algo foi se soltando, nos dedos, nos ombros, na respiração. Ela tocou por 40 minutos sem parar, sem perceber o tempo, e quando finalmente ergueu as mãos das teclas, havia uma leveza no corpo que não sentia desde antes do telefonema do pai. Não sabia que Henrique estava parado no corredor do lado de fora, a porta entreaberta, ouvindo. Não soube naquele dia. Só descobriria muito depois. Mas o fato era que ele havia passado por ali a caminho do escritório particular e os acordes do Satie o detiveram com uma força que ele não antecipou e não soube nomear. Ficou parado por um tempo que ele mesmo não poderia dizer com precisão, e depois continuou o caminho com a mesma compostura de sempre, exceto por uma leve contração nos dedos, como quem resiste a um impulso que ainda não reconhece como tal. Naquela noite o jantar foi igual a todos os outros. Silêncio educado, colheres contra porcelana fina, o som distante da cidade lá fora. Mas Isabela, ao levantar os olhos por um momento, teve a impressão de que Henrique estava olhando para ela por uma fração de segundo mais do que o habitual, antes de desviar o olhar para o copo de água com aquela precisão calculada que ela já reconhecia como um escudo. Ela não disse nada. Voltou ao prato, mas guardou aquele momento sem saber exatamente por quê. O convite chegou numa segunda-feira, impresso em papel grosso cor de creme com o brasão do Instituto Moreira Salles em relevo. Jantar de gala em comemoração ao centenário da fundação de uma das maiores coleções de arte do país. Patrícia, a assessora de Henrique, enviou junto uma nota manuscrita, o único meio pelo qual ela comunicava coisas que considerava delicadas, informando que se esperava a presença do casal e que o código de vestimenta era black tie rigoroso. Isabela olhou para o convite por um longo tempo. Depois pegou o telefone e ligou para sua amiga Camila, que trabalhava como estilista pessoal para clientes do alto escalão paulistano e que havia sido, nos anos anteriores ao casamento, uma das poucas pessoas com quem Isabela podia ser completamente honesta. "Preciso de um vestido que diga que eu existo", Isabela disse sem preâmbulos. Camila fez uma pausa breve. "Finalmente", respondeu. O vestido que Camila escolheu era verde esmeralda, com decote nas costas e um corte que valorizava sem exibir. Isabela o experimentou na tarde anterior ao evento e ficou parada diante do espelho por mais tempo do que era necessário. Não por vaidade, mas porque a mulher que olhava de volta para ela era ao mesmo tempo familiar e levemente estranha. Era ela, mas com uma presença que os últimos 2 meses de invisibilidade quase haviam apagado. No dia do evento, ela desceu as escadas às 8 da noite e encontrou Henrique no hall principal de smoking, com o cabelo ligeiramente diferente do habitual, menos rígido, mais próximo de algo que poderia ser chamado de natural. Ele a olhou quando ela desceu, e desta vez o olhar durou mais do que os outros, o suficiente para que ela percebesse e o suficiente para que ele percebesse que ela havia percebido. Nenhum dos dois disse nada. Foram ao evento no carro blindado, em silêncio, como sempre. O Instituto Moreira Salles recebeu cerca de 200 pessoas naquela noite, num salão decorado com instalações que dialogavam com o acervo fotográfico da instituição.
Isabela conhecia o espaço. Havia visitado exposições ali antes do casamento, quando ainda era apenas Isabela Monteiro, e a familiaridade do lugar foi um alívio pequeno e inesperado. O que mudou naquela noite foi algo que ela não havia planejado. Como esposa de Henrique Vargas Neto, ela havia se acostumado a existir como extensão dele nos eventos sociais. Ficava ao seu lado, sorria quando adequado, respondia perguntas sobre si mesma com a brevidade segura de quem aprendeu a não revelar demais. Mas naquela noite, numa sequência de pequenos acasos, ela se separou dele logo na chegada. Um conselheiro do grupo o interceptou para uma conversa urgente e ficou sozinha perto de uma das instalações fotográficas. Foi então que o curador da exposição, um homem chamado Rafael de meia-idade e óculos redondos, a abordou para perguntar o que ela achava de uma das fotografias em exibição. Uma imagem em preto e branco de uma mulher lavando roupa num rio no interior da Bahia, tirada nos anos 40. Isabela não estava preparada para a pergunta e, por isso mesmo, respondeu sem o filtro habitual. Disse o que realmente pensava sobre a composição, sobre o peso da imagem, sobre o que aquela mulher carregava nos ombros além das roupas molhadas. Rafael a olhou com uma surpresa genuína e a apresentou para outras 3 pessoas que estavam próximas. E de repente, sem que ela houvesse planejado, Isabela estava numa conversa real, não coreografada, não performática, sobre arte, sobre memória visual, sobre o que as imagens preservam que as palavras não conseguem. Era a primeira conversa desse tipo que ela havia tido em 2 meses. Sentiu o calor dela, a textura viva de trocar ideias com pessoas que ouviam de verdade. Henrique a encontrou 40 minutos depois, ainda naquele círculo, gesticulando levemente enquanto falava. Ele ficou a alguns metros, esperando uma pausa natural para se aproximar, e nesse intervalo a observou de uma forma diferente de todas as outras vezes. Não como um item de inventário, como uma pessoa que estava fazendo algo que ele não esperava que ela fizesse. Quando ela o viu, não interrompeu a conversa imediatamente. Terminou o raciocínio que havia iniciado, se despediu com naturalidade do grupo e foi ao encontro do marido. Ele não disse nada sobre o que havia presenciado. Mas no carro, de volta para Higienópolis, o silêncio tinha uma textura levemente diferente, menos vazio, mais parecido com pensamento. Nas semanas que se seguiram, Isabela começou a construir uma rotina que era genuinamente sua. Continuou usando a biblioteca. Henrique nunca questionou. E ela interpretou o silêncio como permissão implícita. Voltou ao piano com uma regularidade que foi aumentando organicamente, de 40 minutos para 1 hora, de 1 hora para 2. Descobriu que o jardim interno da mansão tinha uma parte descuidada no fundo, onde cresciam ervas aromáticas sem nenhum critério, e começou a cuidar delas num ritual matinal silencioso que a ancorava no começo do dia. Mas o que mais a transformou naquele período foi a dança. Numa tarde em que Dona Graça havia saído mais cedo e a casa estava completamente vazia, Isabela ligou o som da sala, algo que nunca havia feito antes, como se precisasse de permissão que ninguém havia dado, e colocou uma playlist que misturava jazz brasileiro com bolero cubano, e dançou, sozinha, sem técnica, sem método, apenas com o corpo respondendo ao ritmo com a liberdade que o resto da sua vida ali ainda não havia encontrado. Dançou por 1 hora. Quando parou, estava levemente ofegante e com algo nos olhos que, se alguém estivesse ali para ver, poderia ter chamado de alegria. Não era felicidade exatamente, ainda não, mas era o primeiro sinal sólido de que ela era capaz de construir algo dentro daquela existência que havia aceito. Que a vida não havia parado no dia em que assinou o contrato, que Isabela Monteiro ainda existia por baixo do sobrenome Vargas que havia assumido. Henrique começou a notar as mudanças da forma como pessoas fechadas notam as coisas. Não diretamente, mas pelos efeitos colaterais. O piano que antes ficava em silêncio agora soava nas tardes. A biblioteca tinha marcadores em livros que ele não havia tocado há anos. O jardim dos fundos que ele havia ignorado desde que a mansão era dele estava diferente, mais ordenado, com pequenos vasos novos junto às ervas que alguém havia claramente replantado com cuidado. E nos jantares,
Quando ele chegava e ela já estava à mesa, havia nela uma qualidade de presença diferente. Não a tensão discreta dos primeiros meses, uma tranquilidade que não dependia da aprovação dele para existir. Ele sentava, servia o prato, e às vezes a encontrava olhando para ele com uma expressão que ele não sabia classificar. Não era hostilidade, não era súplica, era apenas observação, como se ela o estivesse estudando com a mesma atenção que dedicava aos livros da biblioteca. Isso o incomodava de uma forma que ele preferia não examinar de perto. Numa noite, ao final do jantar, enquanto Isabela se levantava para ir embora, ele disse, quase sem intenção aparente, como se as palavras tivessem saído antes de uma decisão consciente: "Você tocou o Debussy hoje de manhã, o Clair de Lune." Ela se virou, a mão na cadeira. "Sim", disse sem revelar surpresa. "Você ouviu?" "A casa tem boa acústica", ele respondeu. E havia algo na forma como desviou o olhar para o copo d'água que era diferente de todas as outras vezes que havia desviado o olhar. Ela ficou um segundo olhando para ele. Depois disse, com uma tranquilidade que ela mesma não sabia que tinha construído: "Fico feliz que tenha chegado aos seus ouvidos. Boa noite, Henrique." E subiu as escadas sem apressar o passo, deixando-o sentado à mesa com um silêncio que, desta vez, era inteiramente preenchido pela ausência dela. O 4º mês de casamento trouxe consigo o primeiro inverno paulistano que Isabela viveu naquela casa, e com ele, uma mudança no ritmo da mansão que ela não havia antecipado. As noites ficaram mais longas. O frio úmido da cidade entrou pelas frestas das janelas antigas, e Henrique, por razões que ela desconhecia, começou a jantar em casa com uma frequência ligeiramente maior do que o habitual. Não que isso tivesse alterado a natureza dos jantares. Ainda eram silenciosos, ainda eram coreografados pela distância que ele mantinha como uma política deliberada. Mas a frequência maior criou algo que a raridade anterior havia impedido: acúmulo. E acúmulo cria familiaridade, mesmo quando nenhum dos dois está buscando isso. Foi nessa época que Isabela tomou uma decisão que havia estado amadurecendo desde o primeiro mês na mansão. Ligou para a diretora da consultoria, onde havia trabalhado antes do casamento, e perguntou se havia alguma possibilidade de trabalho remoto, por projeto, sem vínculo formal. A diretora, uma mulher chamada Doutora Fernanda, que havia apostado em Isabela desde o começo da carreira dela, fez uma pausa curta e disse que havia um projeto de reestruturação para uma empresa familiar do setor alimentício, que estava sem liderança estratégica. Seria intenso, seria exatamente o que Isabela precisava. Ela disse sim antes de terminar a frase. Quando Henrique soube, não porque ela pediu permissão, mas porque Patrícia precisou ajustar a agenda de alguns eventos sociais para acomodar os compromissos de trabalho dela, sua reação foi uma breve pausa antes de dizer, sem erguer os olhos do relatório que estava lendo: "Está bem." 2 palavras, sem questionamentos, sem objeções, sem nenhuma inflexão que revelasse o que ele pensava a respeito. Isabela levou isso como o que era: indiferença funcional, e trabalhou. O projeto consumiu suas manhãs e parte das tardes durante 6 semanas, e foi como reaprender a respirar. Ela havia esquecido, ou suprimido, o quanto gostava daquilo. A análise, a construção de estratégia, as conversas com empresários que tinham problemas reais, que precisavam de soluções concretas. Era um mundo completamente diferente dos corredores silenciosos da mansão e dos eventos sociais onde existia como acessório. E então aconteceu o jantar da família Vargas. Era um ritual trimestral, ela descobriu. Uma reunião na mansão do pai de Henrique, em Jardins, com os principais membros da família: Geraldo Vargas, sua segunda esposa Silvana, os 2 irmãos de Henrique com suas respectivas famílias e alguns primos que Isabela ainda não havia conseguido memorizar completamente. Era um evento formal disfarçado de informal, com toda a atenção que esse tipo de encontro carrega. Isabela havia se preparado com cuidado, não ansiosamente, mas estrategicamente. Conhecia as dinâmicas da família suficientemente para saber onde havia terreno minado.
A relação entre Henrique e o irmão do meio, Felipe, carregava uma competitividade antiga e nunca resolvida. Silvana, a madrasta, era simpática na superfície e calculista em profundidade. E Geraldo Vargas, patriarca implacável, gostava de testar as pessoas que não conhecia bem. O que Isabela não esperava era Carolina. Carolina Vargas, a irmã mais nova de Henrique, que morava no exterior e raramente aparecia nos eventos da família, chegou de surpresa naquela noite, vinda de Lisboa, onde fazia doutorado em literatura comparada, com um casaco vermelho e a energia de quem não pede licença para ocupar o espaço. Tinha 28 anos, olhos escuros parecidos com os do irmão, mas com uma vivacidade que neles nunca aparecia, e foi a primeira pessoa naquela família que pegou as mãos de Isabela com genuína caloreza ao ser apresentada. "Você é muito mais interessante do que eu esperava", Carolina disse em voz baixa, puxando Isabela para um canto da sala antes do jantar. "Todo mundo aqui é tão previsível. Me conta de você de verdade." Isabela a olhou por um segundo, avaliando. Depois falou. Não sobre o casamento, não sobre a mansão, não sobre as narrativas que havia aprendido a apresentar em eventos sociais. Falou sobre o projeto da consultoria, sobre os livros que havia lido nos últimos meses, sobre o piano, sobre as ervas no jardim. Carolina ouviu com uma atenção que Isabela havia esquecido que existia. A atenção de quem realmente está interessado, não de quem está esperando a próxima oportunidade de falar. "Você é corajosa", Carolina disse quando Isabela terminou. "Por ter aceitado o casamento? Não, por ter construído uma vida dentro dele sem perder você mesma. Isso é muito mais difícil do que aceitar ou recusar." Isabela ficou em silêncio por um momento. Havia uma precisão naquela observação que a deixou desconfortável da melhor forma possível. O desconforto de ser vista de verdade. Do outro lado da sala, Henrique as observava. Havia algo na forma como Isabela conversava com sua irmã que ele não conseguia ignorar. Uma fluidez, uma leveza que ele raramente via nela nos eventos em que eram obrigados a aparecer juntos. Era como se Carolina houvesse liberado uma versão de Isabela, que a mansão ou ele mesmo havia mantido contida. Geraldo Vargas chegou perto do filho durante o coquetel, com um copo de uísque na mão e aquela expressão de quem está prestes a dizer algo que o interlocutor não vai querer ouvir. "Ela é melhor do que você merece", o pai disse, sem preâmbulos, seguindo o olhar do filho. Henrique não respondeu. "Seu avô tinha um ditado", Geraldo continuou, girando o copo devagar. "Dizia que o único desperdício irreparável é o que você faz com o tempo que tinha e não usou. Pense nisso." Depois se afastou para receber outro convidado, deixando Henrique sozinho, com uma frase que ele não pediu e que se instalou num lugar que ele havia tentado manter fechado há muito tempo. O jantar em si transcorreu com a tensão controlada que caracterizava os encontros daquela família. Felipe fez 2 insinuações veladas sobre as decisões estratégicas de Henrique no grupo. Henrique respondeu com números precisos que encerraram o assunto. Silvana dominou a conversa da sua ponta da mesa, com anedotas sobre viagens que ninguém havia pedido. E Isabela, sentada entre Carolina e um primo afável que trabalhava com arquitetura, teve uma das noites mais próximas de normalidade que havia vivido desde o casamento. Na volta para casa, no carro, Henrique disse, sem anúncio, sem contexto, "Carolina gostou de você." "Eu gostei dela", Isabela respondeu, olhando pela janela para as luzes da cidade. "Ela não gosta de muita gente." "Eu sei", ela me disse. Pausa. "O que vocês conversaram?" A pergunta saiu diferente do tom habitual dele. Não era a pergunta de quem está fazendo manutenção de protocolo. Era a pergunta de alguém que genuinamente queria saber. Isabela virou levemente a cabeça para olhá-lo no escuro do banco traseiro. Ele estava olhando para frente, o perfil iluminado pelos postes da Paulista que passavam pela janela. "Sobre livros", ela disse. "Sobre o que as pessoas constroem quando o mundo ao redor não colabora." Ele não respondeu, mas ela viu no reflexo do vidro um músculo na mandíbula dele se contrair levemente, o único sinal visível de que algo havia chegado onde ele não esperava. E Isabela voltou a olhar para a cidade, com uma calma que era cada vez mais sua,
e pensou: alguma coisa está mudando. Não sabia ainda o que era, mas o silêncio naquele carro tinha uma temperatura diferente de todos os outros silêncios que haviam compartilhado. E diferença, ela havia aprendido, era sempre o começo de algo. A fissura, quando apareceu, não foi dramática. Foi um domingo de manhã, com sol de inverno entrando pelas janelas da biblioteca e café esfriando numa xícara esquecida. Isabela estava trabalhando numa planilha de análise financeira para o projeto da consultoria quando ouviu passos diferentes. Não o ritmo preciso e apressado de Henrique saindo para o trabalho, mas algo mais lento, sem destino determinado. Ela ergueu os olhos e o viu parado na entrada da biblioteca com uma xícara de café própria e uma edição da folha dobrada que ele aparentemente não estava lendo. Era a primeira vez em quase 5 meses que ele aparecia na biblioteca enquanto ela estava lá. "Posso?" ele perguntou, e a palavra soou ligeiramente estranha vinda dele, como se não fosse um vocabulário que ele usasse com frequência. Isabela olhou para ele por um segundo. "É sua biblioteca", respondeu, e voltou à planilha. Ele se instalou na poltrona perto da janela oposta. A distância foi mantida, mas havia algo diferente no simples fato de que ele havia escolhido aquele cômodo naquele momento. Ficaram em silêncio por um tempo que Isabela não mediu. Ela trabalhou. Ele folheou o jornal sem a intensidade de quem está realmente lendo. "Reestruturação de empresa familiar?" ele disse de repente. Ela ergueu os olhos. Ele estava olhando para a tela do notebook dela com uma expressão avaliadora. "Setor alimentício", ela confirmou. 3 gerações de gestão, segunda geração, criou uma estrutura de governança que a terceira está herdando sem nenhuma capacidade de sustentá-la. Qual é o principal problema? Ela o estudou por um momento. Havia uma qualidade diferente na pergunta. Não educação protocolar, não enchimento de silêncio. Era a pergunta de alguém que entende o assunto e tem curiosidade genuína. Eles têm um modelo de tomada de decisão que exige consenso entre 5 herdeiros com interesses divergentes, ela disse. Nenhuma decisão estratégica sai do papel porque sempre há um voto de bloqueio. A empresa está paralisada num modelo que funcionou para a avó e não funciona para ninguém mais. Henrique considerou isso por um momento. "Você já propôs criar um conselho executivo independente com poder de decisão operacional vinculante?" "Estou construindo exatamente isso." Uma pausa. "Você conhece esse tipo de estrutura?" "Passei por algo parecido no Grupo Vargas quando assumi. Meu pai resistiu 2 anos antes de aceitar que o modelo antigo era insustentável. Era a primeira informação pessoal substantiva que ele havia compartilhado com ela espontaneamente em 5 meses de convivência. Isabela não fez isso parecer uma revelação. Manteve o mesmo tom de conversa técnica, mas registrou. "Como você convenceu ele?" ela perguntou, com números que ele não tinha como refutar. Geraldo Vargas respeita resultados acima de qualquer outra coisa. Argumentos emocionais não funcionam com ele. Uma pausa breve. "Nem comigo." Havia uma informação naquela última frase que era mais do que técnica. Isabela não a pressionou. Deixou o silêncio assentar naturalmente e voltou à planilha. Henrique voltou ao jornal. Ficaram assim por mais 40 minutos, em paralelo, sem a necessidade de preencher o espaço entre eles. E quando ele finalmente se levantou para sair, tinha uma ligação internacional marcada para as 11, ele disse parado na soleira. "A estrutura que você está propondo funciona melhor se você incluir uma cláusula de revisão anual com métricas vinculadas à performance de cada divisão. Dá sustentação jurídica e tira o caráter pessoal das avaliações." Isabela anotou. "Obrigada." Ele saiu. Ela ficou olhando para a anotação por um momento, e depois para a porta vazia, e pensou que havia algo profundamente estranho e profundamente revelador no fato de que a primeira conversa real que haviam tido era sobre governança corporativa. Mas era uma conversa, e conversas, ela havia aprendido naqueles meses, eram sempre um começo. Nos dias seguintes, a biblioteca passou a ser um território diferente. Henrique apareceu mais 2 vezes nos finais de semana, sempre com café, sempre com aquela qualidade de presença que ela foi aprendendo a reconhecer
como o equivalente dele de estar relaxado. Não havia afeto explícito, não havia nenhuma mudança dramática na temperatura entre eles, mas havia contato, o tipo que acontece quando duas pessoas deixam de se ignorar ativamente. Num sábado à tarde, ela estava tocando piano quando ele passou pelo corredor do salão onde o instrumento ficava. Desta vez, ele parou na soleira e ela o viu antes que ele desviasse o olhar. Continuou tocando. Estava no meio de uma sonata de Scarlatti, e ele ficou parado sem entrar com a mão no batente da porta. Quando ela terminou a peça, houve um silêncio. Você tocava antes do casamento? Ele perguntou. Desde os 6 anos. Parei na faculdade por falta de tempo. Ela pôs as mãos no colo. Por que você tem um piano se não toca? Uma pausa que durou 1 segundo a mais que o necessário. Era da minha mãe. Isabela processou isso com cuidado. Não havia menção à mãe de Henrique em nenhuma conversa anterior, nos 5 meses que haviam vivido sob o mesmo teto. Sabia, por referências indiretas, que ela havia se afastado da família quando ele ainda era jovem. Não sabia mais do que isso. Ela tocava bem? Isabela perguntou, mantendo o tom leve. Muito bem, ele disse. E depois, como se a frase seguinte houvesse custado algo que ele não costumava gastar, era a única coisa que ela fazia sem calcular os efeitos. Isabela ficou em silêncio por um momento. Havia uma dor muito antiga e muito específica naquelas palavras, e ela a reconheceu não pela intensidade com que ele as havia dito, que era quase nenhuma, mas exatamente pelo contrário. Pela forma como as havia dito, como se fossem neutras, quando claramente não eram. Vou tocá-la bem, então, Isabela disse, com uma gentileza simples que não exigia resposta. Ele assentiu brevemente e saiu. Mas desta vez, ela não ouviu os passos se afastarem imediatamente. Houve uma pausa pequena de 2 ou 3 segundos, antes de os passos recomeçarem no corredor. Naquela semana, Camila veio jantar na mansão pela primeira vez. Isabela havia assumido o direito de convidar pessoas como parte da rotina que estava construindo, sem pedir aprovação e sem receber objeção. Henrique jantou fora e as 2 mulheres passaram a noite na varanda bebendo vinho e falando com a franqueza que só existe entre amigas antigas. Você está diferente, Camila disse, num ponto da noite. Diferente como? Mais você, mais plantada no chão. Uma pausa. O que está acontecendo com ele? Isabela considerou a pergunta com honestidade. Ele está começando a me ver, disse finalmente. E não sabe o que fazer com isso. E você? Eu, ela disse, olhando para as luzes distantes da cidade além do jardim. Estou descobrindo que construir a si mesma dentro de um lugar difícil é possível. E que isso não depende de ninguém além de mim. Camila a olhou por um longo tempo, com aquele tipo de cuidado que só os amigos de verdade têm. Mas você ainda sente alguma coisa por ele? Isabela não respondeu de imediato. Bebeu um gole de vinho devagar, e então disse, com uma honestidade que surpreendeu um pouco a si mesma. Ainda não sei. E por enquanto, não precisar saber é a coisa mais livre que já senti. Camila ficou em silêncio por um momento, girando o copo entre os dedos. Depois disse com aquela suavidade particular que tinha quando estava sendo muito honesta. Você sabe que tem gente que passa a vida inteira sem chegar nesse ponto, né? Eu sei. Isabela olhou para o jardim escuro além da varanda, com o cheiro das ervas chegando leve no ar frio. Mas eu tive uma vantagem. Qual? Fui colocada num lugar onde não havia outra saída além de crescer. Uma pausa pequena. Na época eu não teria chamado de vantagem, mas agora consigo ver de outra forma. Camila assentiu devagar, com aquela expressão de quem está ouvindo algo que vai guardar. Depois levantou o copo num gesto simples. Isabela levantou o dela. Elas beberam em silêncio, com a cidade ao fundo, com o inverno se preparando para ceder, e com o tipo de conforto que não precisa de palavras para existir. O Prêmio Vargas de Inovação Empresarial era o maior evento do calendário do grupo, uma gala anual que reunia os principais nomes do setor produtivo brasileiro num salão do Grand Hyatt com capacidade para 500 pessoas. Era, ao mesmo tempo, uma celebração pública
e uma demonstração estratégica de poder. E Henrique era o centro gravitacional de tudo aquilo. Isabela soube do evento com 10 dias de antecedência, quando Patrícia a informou que esperavam dela um papel mais ativo desta vez. Seria necessário que ela se misturasse mais ao corpo de convidados, que conversasse com os parceiros internacionais que estavam chegando de Lisboa, Madrid e Nova York, e que aparecesse ao lado de Henrique nos momentos de registro fotográfico oficial. Era, em suma, o evento em que ela mais precisaria ser Isabela Vargas e menos qualquer outra coisa. Ela ligou para Camila novamente, desta vez sem usar a frase "preciso de um vestido que diga que eu existo". Desta vez, disse apenas: "Quero um vestido que seja completamente eu". Camila entendeu a diferença e chegou 3 dias depois com um vestido preto de alfaiataria, sem excessos, sem brilhos performáticos, com um único detalhe que mudava tudo: um bordado dourado quase imperceptível na barra que só aparecia com o movimento. Era elegante sem ser contido, poderoso sem ser agressivo. Era exatamente Isabela. Na noite do evento, ela se preparou com uma calma que ela mesma reconheceu como nova. Não havia ansiedade no espelho, não havia a necessidade de verificar se estava adequada para o olhar alheio. Havia apenas ela, se preparando para aparecer num espaço grande e cheio de gente com a mesma tranquilidade com que entrava na biblioteca ou no jardim. Quando desceu as escadas, Henrique estava no hall com o habitual smoking preto, mas desta vez sem o relatório ou o celular na mão. Estava apenas parado, esperando, e quando ela desceu o último degrau e ele a viu completamente, aconteceu algo que não havia acontecido em nenhuma das vezes anteriores. Ele ficou imóvel por um segundo, que foi longo o suficiente para ter um significado. Não era apenas admiração estética, embora houvesse isso também. Era reconhecimento. Era como se, naquele momento, ele tivesse visto não apenas o vestido ou a mulher que havia entrado naquele casamento 6 meses antes, mas a pessoa que ela havia se tornado dentro daquele casamento. E a diferença o havia surpreendido de um jeito que ele claramente não havia preparado defesa. "Você está pronta", ele disse. Não era uma pergunta. "Há algum tempo", ela respondeu, e havia uma segunda camada naquela resposta que ambos perceberam e nenhum dos dois comentou. O Grand Hyatt os recebeu com a intensidade que eventos desse calibre têm. Flashes de câmera, apertos de mão em série, conversas que precisam de atenção dividida, porque nunca há tempo suficiente para nenhuma delas. Isabela se moveu pelo salão com uma desenvoltura que era nova mesmo para ela. Conversou em inglês com os parceiros de Nova York sobre as perspectivas do agronegócio brasileiro, discutiu em espanhol com uma empresária colombiana sobre estrutura de capital em mercados emergentes e ouviu com genuína atenção um empreendedor cearense falar sobre logística em regiões de difícil acesso. Henrique a observava quando achava que ela não estava vendo. Ela sabia que observava porque havia aprendido, nos últimos meses, a ler os espaços ao redor dele da mesma forma que havia aprendido a ler os silêncios. E o que ela lia não era mais a indiferença calculada dos primeiros meses. Era algo mais complicado que isso. Era um homem que havia colocado uma distância entre si mesmo e o mundo e que estava descobrindo, contra a própria vontade, que a distância estava falhando. O momento de ruptura aconteceu às 22h40. Isabela estava no centro de um grupo de 6 pessoas quando Henrique se aproximou pela lateral, não para buscá-la, mas para se juntar à conversa, algo que nunca havia feito antes, em nenhum evento em que estiveram juntos. Ela o sentiu chegar sem precisar virar, pela forma como a conversa ao redor mudou de tom levemente. As pessoas recalibrando sua presença para incluir o peso dele. Ele ficou ao lado dela, não do lado de fora do grupo, ao lado dela. E quando uma das pessoas do grupo dirigiu a pergunta seguinte a ambos, como se fossem um par que tivesse opiniões complementares sobre algo, Henrique não respondeu imediatamente. Virou levemente a cabeça para Isabela, num gesto pequeno que para qualquer observador parecia protocolar, mas que ela sentiu como o que era: um espaço aberto. Uma pergunta não dita,
uma vez que ele estava dando a ela antes de ocupar o território. Ela respondeu. Ele completou. E havia naquela troca, naqueles 60 segundos de conversa pública, uma fluidez que não havia sido ensaiada e que nenhum dos dois havia esperado encontrar. Depois, quando o grupo se dissolveu naturalmente, eles ficaram lado a lado por um momento antes que o próximo interlocutor chegasse. E nesse breve intervalo, em voz baixa, ele disse: Você impressionou Morales. O empresário colombiano? Ele é um dos maiores fundos de private equity da América Latina. Não se impressiona facilmente. Isabela o olhou. Por que você está me contando isso? Uma pausa que teve exatamente o peso de uma confissão. Porque você merece saber. Era uma frase pequena. Para qualquer pessoa que não houvesse passado os últimos 6 meses naquela mansão, em silêncios construídos com a precisão de paredes, seria apenas uma cortesia. Mas Isabela sabia o que custava para aquele homem específico dizer algo assim. Sabia porque havia aprendido a ler a topografia do que ele não dizia, e essa frase era, na linguagem dele, uma abertura muito maior do que as palavras faziam parecer. Ela não o deixou perceber que havia entendido. Apenas disse, obrigada, e voltou para o salão quando o próximo grupo se aproximou. Mas por dentro, algo havia mudado de posição. A noite terminou perto da meia-noite. No carro de volta, o silêncio tinha a mesma temperatura da noite anterior ao jantar da família Vargas. Não vazio, mas cheio, carregado de coisas não ditas que haviam adquirido peso suficiente para serem sentidas mesmo sem nome. A meio caminho de Higienópolis, Henrique disse sem tirar os olhos da janela: Minha mãe teria gostado de você. Isabela ficou completamente quieta por um segundo. Era a segunda vez que ele mencionava a mãe, e desta vez havia algo diferente, não a aridez controlada da primeira vez, mas uma vulnerabilidade pequeníssima, quase imperceptível, que ela sentiu como se fosse um som em frequência muito baixa que o corpo detecta antes que a consciência processe. Por quê? Ela perguntou com cuidado. Ele não respondeu imediatamente. Quando falou, foi com aquela voz que usava quando estava sendo preciso sobre algo que o custava. Porque você não tem medo do silêncio, e ela dizia que as pessoas que não têm medo do silêncio são as únicas em quem se pode confiar de verdade. Isabela ficou com essa frase por um longo tempo, depois que chegaram à mansão, e cada um foi para o seu quarto. Ficou deitada no escuro pensando naquele homem do outro lado do corredor, que havia construído paredes de gelo tão eficientes que ele mesmo havia esquecido que havia fogo do outro lado. E pensou, com uma clareza que era ao mesmo tempo libertadora e difícil, que ela não estava aqui para derreter as paredes dele. Estava aqui para ser ela mesma. E se isso eventualmente tocasse algo nele, seria escolha dele, não obra dela. Mas naquela noite, pela primeira vez desde o casamento, ela adormeceu pensando nele. Não com amargura, não com ressentimento, não com a dor sorda dos primeiros meses. Com uma curiosidade que tinha a forma de uma pergunta ainda sem resposta. Quem era Henrique Vargas Neto, por baixo de tudo aquilo que ele havia construído para não ser alcançado? A resposta chegou numa noite que não havia sido planejada para isso. Era uma quinta-feira do início de agosto, com frio seco e aquela neblina baixa que São Paulo às vezes produz no inverno e que transforma as luzes da cidade em manchas douradas, suspensas no escuro. Isabela havia ficado acordada até tarde, trabalhando na apresentação final do projeto da consultoria, a versão que entregaria na semana seguinte e que representava 6 meses de análise condensados em 42 slides que precisavam ser perfeitos. Perto de 1 da madrugada, ela foi à cozinha buscar água e encontrou Henrique sentado à mesa com uma garrafa de uísque pela metade e um único copo. Ele estava de camisa social com as mangas dobradas até o cotovelo, o que era, para aquele homem, o equivalente a estar completamente informal. Havia papéis espalhados à sua frente, mas ele não estava olhando para eles. Estava olhando para a janela, para a neblina lá fora, com uma expressão que Isabela nunca havia visto nele antes. Não era o rosto de Henrique Vargas Neto, presidente do Grupo Vargas, homem calculado e intocável.
Era o rosto de um homem que estava exausto de carregar algo pesado demais por tempo demais. Ela preencheu o copo d'água na torneira sem fazer barulho desnecessário. Ele não se virou, mas disse sem olhar para ela: "Você ainda está acordada. Apresentação final da semana que vem." Ela ficou parada junto à bancada, segurando o copo. "Você está bem?" Uma pausa. "Negociação que não fechou hoje, 3 meses de trabalho." "O que aconteceu?" Ele virou a cabeça como se a pergunta o surpreendesse. Não o conteúdo, mas o fato de que ela havia perguntado com o tom de quem genuinamente quer saber. Ficou olhando para ela por um momento. "Senta", ele disse. Isabela sentou do lado oposto da mesa, sem aproximar a cadeira, deixando o espaço entre eles neutro. Ele lhe contou sobre a negociação. Uma fusão que havia trabalhado durante meses com uma empresa de energia renovável do sul do país, que havia desabado em 12 horas, porque um dos sócios minoritários havia mudado de posição no último momento, motivado por razões que tinham mais a ver com o ego ferido do que com qualquer análise racional de negócios. Ela ouviu. Fez uma pergunta, depois outra. Não eram perguntas de conforto, eram perguntas técnicas de alguém que entendia o universo que ele estava descrevendo. E à medida que a conversa avançou, algo no rosto dele foi mudando gradualmente. A exaustão não desapareceu, mas abriu espaço para algo mais parecido com presença, com o alívio de ser ouvido por alguém que entende. Ficaram na cozinha por mais de 1 hora. Em algum ponto, Isabela pegou uma caixa de biscoitos de polvilho que Dona Graça deixava sempre na despensa e colocou sobre a mesa sem cerimônia. Henrique pegou um sem comentar, e esse gesto pequeníssimo, a informalidade doméstica daquele momento às 2 da manhã, tinha uma textura completamente diferente de qualquer coisa que haviam compartilhado até então. "Por que você aceitou?" ele perguntou de repente. Isabela não precisou pedir esclarecimento. Sabia a que ele se referia. "Meu pai estava destruído", ela disse com honestidade direta. "E eu sou a filha mais velha. Havia toda uma lógica que eu entendi mesmo sem gostar." "Você não gostar ficou claro." "O noivado no fazano ficou claro para todo mundo", ela disse sem amargura, apenas como constatação. Ele ficou em silêncio por um momento. Havia algo se construindo naquele silêncio. Ela podia sentir, como se pressentisse uma chuva antes de qualquer nuvem aparecer. "O que eu disse naquela noite", ele começou e parou. "Você não precisa explicar agora." "Não estou explicando. Estou tentando..." Uma pausa breve. "Ser honesto sobre algo que deveria ter sido diferente." Isabela o olhou diretamente. Havia na voz dele uma qualidade que ela nunca havia ouvido antes. Não a precisão calculada do homem de negócios. Não a frieza que ele usava como escudo. Era a voz de alguém saindo debaixo de algo. "Eu cresci", ele disse devagar, como quem está escolhendo cada palavra antes de liberá-la, "vendo meu pai se apagar por uma relação que o consumia inteiro. Minha mãe era uma pessoa que amava com uma intensidade que não cabia dentro de nenhuma estrutura. Era brilhante, era magnética e era completamente incapaz de ser fiel a qualquer coisa, a um lugar, a uma pessoa, a uma versão de si mesma. Ela partiu quando eu tinha 15 anos, não de uma vez. Foi um desaparecimento gradual que durou anos. E meu pai passou esse tempo todo esperando que ela voltasse a ser a pessoa que havia sido no começo." Isabela não disse nada. Deixou as palavras ocuparem o espaço que precisavam. "Eu jurei que nunca deixaria isso acontecer comigo." Ele olhou para o copo de uísque, mas não o tocou. "Que nunca daria a ninguém o poder de me apagar dessa forma. Que qualquer relação que eu tivesse seria baseada em termos que eu controlasse completamente. E então você construiu um casamento que fosse prova contra isso." Achei que sim. O silêncio que se seguiu tinha uma qualidade diferente de todos os outros que haviam compartilhado. Não era o silêncio de 2 pessoas que não têm nada a dizer. Era o silêncio de 2 pessoas que têm muito a dizer e estão calibrando o quanto é seguro. "Henrique", ela disse, com gentileza que não era fraqueza, "o que sua mãe fez com seu pai não é o que eu faria com você. Não porque eu seja perfeita, ou porque eu seja diferente dela em todos os sentidos, mas porque eu entrei nessa casa sabendo exatamente o que era e o que não era. E em vez de me destruir com isso,
Eu aprendi a me construir. Ele a olhou por um longo tempo, e então disse com uma voz que estava despida de todas as camadas que habitualmente a compunham: Eu sei, eu vejo isso. E é exatamente isso que me assusta. Isabela ficou com aquela frase por um momento. Por quê? Porque significa que eu estava errado, sobre o que eu precisava, sobre o que eu queria. Uma pausa difícil. Sobre você. Ela sentiu o peso daquelas palavras com toda a precisão que mereciam, e também sentiu com a mesma clareza que este não era o momento de se dissolver nelas, que havia algo muito importante que precisava ser dito, e que ela era a única que podia dizê-lo. Eu ouço o que você está me dizendo, ela disse com calma. E não vou fingir que não importa. Importa. Mas Henrique, ela se inclinou levemente para a frente, os cotovelos na mesa. Você me humilhou diante de 300 pessoas. Você me tratou como invisível por meses. Isso não some porque você teve uma noite difícil e foi honesto na cozinha às 2 da manhã. Ele não se defendeu. Ficou olhando para ela com aquela expressão nova, a do homem sem as paredes. Eu sei, ele disse, e as duas palavras tinham um peso que ela não havia ouvido nele antes. Então agora você sabe o que eu sei, ela disse, se levantando. E as próximas escolhas são suas, não minhas. Ela pegou o copo d'água, disse boa noite com a tranquilidade de quem está completamente plantado no próprio centro e voltou para o corredor. Subiu as escadas devagar, e só quando chegou ao seu quarto e fechou a porta é que deixou as mãos tremerem levemente. Não de medo, não de tristeza, mas do esforço imenso de ter sido honesta sem se perder. Os 10 dias que se seguiram à noite da cozinha foram os mais estranhos dos 7 meses de casamento. Henrique não voltou ao assunto, não buscou novas conversas, não tentou retomar o fio daquilo que havia sido dito na madrugada de quinta, mas também não voltou ao silêncio absoluto dos primeiros meses. Era como se ele estivesse habitando um espaço intermediário, presente de uma forma nova, sem saber ainda o que fazer com essa presença. Isabela o observava sem pressa. Havia aprendido naqueles meses a não apressar as coisas que precisavam de tempo. Continuou sua rotina, a consultoria, o piano, o jardim, os livros. Continuou sendo ela mesma com a consistência que havia construído pacientemente, sem depender da variação do humor ou do ritmo dele para se manter de pé. O projeto da consultoria foi entregue na terça-feira seguinte, com um resultado que a doutora Fernanda descreveu como o melhor trabalho que você já fez. Os sócios da empresa familiar aprovaram a nova estrutura de governança por unanimidade, a primeira decisão unânime em 4 anos. Isabela comemorou sozinha, com uma taça de vinho no jardim e o som do vento nas ervas aromáticas que havia plantado, e sentiu aquela satisfação específica e insubstituível de algo que se fez com as próprias mãos. Quando Henrique chegou naquela noite, e Patrícia já havia transmitido a notícia do sucesso do projeto, porque Patrícia sabia de tudo, era parte do trabalho dela, ele foi ao jardim, onde Isabela ainda estava, e disse, sem preâmbulos: Parabéns pelo projeto. Obrigada, ela respondeu, e havia na resposta uma completude que não precisava de mais nada. Ele ficou parado perto da entrada do jardim por um momento, olhando para as ervas que ela havia plantado com uma expressão que ela ainda estava aprendendo a ler, aquela mistura específica de reconhecimento e desorientação, que era a versão dele de estar emocionalmente fora do terreno controlado. Você fez isso tudo, ele disse, indicando o jardim com um gesto pequeno. Mês a mês. Ela olhou para as plantas. Ajuda a ter algo que responde ao cuidado. Ele ficou em silêncio por um tempo que ela não mediu. E então disse: Eu quero tentar. Ela ergueu os olhos para ele. Sei que não tenho o direito de simplesmente dizer isso e esperar que funcione, ele continuou. E havia uma qualidade naquela fala que ela reconheceu como o custo real que ele estava pagando para falar assim. Sei que o que aconteceu no noivado, no casamento, nos primeiros meses, não é apagado. Não é consertado com uma conversa na cozinha ou com 10 dias de comportamento diferente. Não é, ela confirmou com gentileza direta. Mas
Ele fez uma pausa que tinha o peso de uma virada. Eu não quero mais me proteger de você. E isso é uma mudança que eu precisei de 7 meses para conseguir dizer em voz alta. Isabela ficou com aquelas palavras por um momento. Havia uma parte dela que havia esperado por isso, não com desespero, não com dependência, mas com a consciência quieta de que aquele homem tinha algo real dentro dele que o medo havia encerrado. E havia outra parte dela, igualmente real, que sabia que sentimentos verdadeiros e direito ao recomeço são coisas distintas que não necessariamente caminham juntas. Henrique, ela disse, levantando-se da pedra onde estava sentada e ficando de frente para ele. Eu preciso que você entenda algo com clareza. Ele a olhava com atenção total, aquela atenção que ela havia esperado meses para ver dirigida a ela. Eu cresci aqui. Ela fez um gesto em direção à casa, ao jardim, a tudo aquilo. Não no sentido de que essa mansão me criou, no sentido de que eu me criei dentro dela. Eu peguei uma situação que começou como humilhação e fiz dela um processo de me tornar mais inteira. E estou orgulhosa disso. Você deveria estar. E porque estou, ela continuou sem deixar a frase dele desviar o rumo. Eu não posso construir qualquer coisa nova sobre a fundação do que foi feito. Não por mágoa, não por vingança. Por respeito ao que me custou chegar até aqui. Ele ficou em silêncio. Não era o silêncio defensivo de antes, era o silêncio de quem está ouvindo de verdade. O que você está dizendo é que não quer tentar. Estou dizendo, ela disse, com uma firmeza que era ao mesmo tempo suave e inabalável, que se houver um recomeço entre nós, ele precisa ser exatamente isso. Um começo. Não uma continuação do que foi acordado no Fasano. Não uma recuperação do que havia. Algo que nunca existiu ainda. Construído de forma diferente, com as duas pessoas sendo honestas sobre quem são agora. Ele ficou olhando para ela por um longo tempo, e havia naquele olhar algo que ela havia esperado ver desde o início. Não desejo calculado, não reconhecimento estratégico. Havia respeito, o tipo que não é performático, que não serve a nenhum propósito além de ser verdadeiro. E você quer isso? Ele perguntou. Construir algo diferente? Era a pergunta mais honesta que ele havia feito em 7 meses, e ela a recebeu com a seriedade que merecia, não apressando a resposta, não suavizando as bordas para facilitar o momento. Ficou com ela por um tempo real antes de falar. Eu não sei ainda, ela disse finalmente. E você vai precisar aprender a existir nesse não sei sem tentar controlá-lo. Foi uma resposta que poderia ter destruído o momento. Mas não destruiu, porque Henrique Vargas Neto, pela primeira vez em 42 anos de vida, não tentou controlar o que não podia controlar. Ficou parado no jardim que a esposa havia construído com as próprias mãos, com as ervas aromáticas ao redor, e o frio de agosto na pele, e disse apenas, está bem. 2 palavras. As mesmas que havia dito quando soube do projeto da consultoria, mas com uma textura completamente diferente. Desta vez não eram indiferença funcional, eram aceitação, a primeira que ele havia oferecido genuinamente a alguém em muito tempo. Isabela assentiu levemente, e então, sem drama, sem lacrimejamento, sem nenhum dos excessos que aquele momento poderia ter tido, ela voltou para dentro da casa. Ele ficou no jardim por mais alguns minutos, olhando para as plantas que ela havia cultivado, para os pequenos vasos dispostos com cuidado ao lado das ervas, para o sinal visível de que alguém havia investido atenção e persistência num lugar que ele havia abandonado. E pela primeira vez em muito tempo, Henrique Vargas Neto não sabia o que viria a seguir. E em vez de ser aterrador, como sempre havia sido, aquela incerteza tinha a textura estranha e nova de algo que se parecia, ainda que timidamente, com esperança. Ele ficou no jardim até o frio de agosto se tornar insuportável. Quando entrou na mansão, a casa estava silenciosa, todas as luzes apagadas exceto a do corredor que levava ao quarto dela, um fio de luz dourada por baixo da porta fechada. Ele subiu as escadas devagar, parou por um segundo diante daquela porta e colocou a testa contra a madeira fria por um momento breve que ninguém viu,
e que não precisava ser visto por ninguém. Era um gesto sem plateia, e talvez por isso fosse o mais honesto que havia feito em anos. Depois foi para o próprio quarto, e pela primeira vez em muitas noites não abriu nenhum relatório, não respondeu nenhum e-mail, não planejou a manhã seguinte. Apenas deitou no escuro e ficou quieto com o que havia, e o que havia ele finalmente estava aprendendo era suficiente para começar. 3 meses depois do inverno, a primavera chegou em São Paulo com aquela exuberância ligeiramente caótica que a cidade tem quando o frio cede. Flores de ipê amarelo nas calçadas dos jardins, o barulho da cidade crescendo de volta e o jardim interno da mansão de Higienópolis transformado pela sazonalidade numa versão mais viva de si mesmo. Isabela havia passado setembro cuidando das plantas com a mesma constância de sempre, e pela primeira vez havia outra pessoa envolvida no processo, não conduzindo, não liderando, mas presente. Henrique havia começado a aparecer no jardim nas manhãs de fim de semana, de início apenas com o café, sentado na pedra onde ela costumava se instalar, observando. Depois, numa tarde de outubro, havia perguntado o nome de uma das ervas. Era tomilho, ela havia respondido. E na semana seguinte, havia chegado com 2 vasos novos comprados numa feira orgânica que ele havia descoberto existir a 6 quadras da mansão. Ele não havia feito disso uma declaração. Havia apenas colocado os vasos ao lado dos outros e voltado para dentro. E ela havia sorrido sozinha, virando-se para que ele não visse. O recomeço, porque era isso que estava acontecendo. Embora nenhum dos dois houvesse declarado formalmente, era feito de gestos pequenos e de consistência. Henrique havia começado a jantar em casa com muito mais regularidade. Os jantares haviam mudado, não dramaticamente, mas de forma que importava. Havia conversa agora, às vezes técnica, às vezes sobre os livros que ambos estavam lendo, às vezes sobre nada particularmente importante, que era, paradoxalmente, o tipo de conversa mais difícil para ele e o mais revelador para ela. Carolina havia voltado de Lisboa para uma visita de 2 semanas e havia notado a diferença imediatamente. Num jantar a 3, observara o irmão ouvir Isabela contar sobre um novo projeto que havia aceitado, desta vez como consultora independente, com seu próprio nome, e havia dito com a franqueza direta que era a marca registrada dela: "Você está diferente, Henrique." E ele havia respondido, sem desviar o olhar de Isabela: "Estou aprendendo." Carolina havia piscado para Isabela discretamente. Isabela havia segurado o sorriso com esforço. A Monteiro Agro havia se recuperado. A reestruturação conduzida pelo Grupo Vargas havia sido bem-sucedida, e o pai de Isabela, que havia envelhecido visivelmente nos anos anteriores ao acordo, tinha nos olhos quando a visitou em outubro algo que ela havia tido dificuldade de nomear antes de reconhecer: orgulho que não dependia mais do desespero de salvar o que foi. Era o orgulho mais simples e mais sólido de ver o que existe funcionando. Isabela havia visitado a fazenda da família no interior de São Paulo em setembro, pela primeira vez desde o casamento. Havia andado pelos campos com o pai numa tarde silenciosa, e ele havia dito, numa pausa de caminhada, sem olhar para ela diretamente: "Eu sei o que você fez, e sei o quanto custou." Ela havia pegado a mão dele e não respondido em palavras, porque não havia palavras necessárias. O campo ao redor era resposta suficiente. Henrique havia ido buscá-la no aeroporto quando ela voltou de lá. Tinha estado num jantar de negócios naquela noite e havia cancelado a sobremesa para chegar a tempo. Ela o havia visto parado no desembarque com aquela postura que ela agora sabia ler tão bem, composta na superfície, atenta por baixo, e havia sentido algo que não tinha mais medo de chamar pelo nome. No carro de volta ele havia dito: "Como foi?" "Necessário", ela respondera. "E bom?" "E seu pai?" "Melhor." Uma pausa. "Você foi à fazenda com ele em setembro." Ele ficou em silêncio por um segundo. "Como você sabe?" "Meu pai me contou." Ela virou levemente a cabeça para olhá-lo. "Você passou uma tarde inteira com ele sem me avisar. Não queria que você achasse que estava sendo calculado a respeito." E não era. Uma pausa que era metade sorriso contido. Era um pouco. Ela riu.
Era um som novo naquele carro, genuíno, sem performance, sem a camada protetora que ela havia mantido por meses. E Henrique a ouviu com aquela atenção que ela ainda estava aprendendo a receber, como algo que se volta para ela com a naturalidade de quem já não precisa resistir. Não era um final de conto de fadas. Isabela seria a primeira a dizer isso. Havia trabalho ainda. Havia conversas que precisavam de coragem. Havia hábitos dele que precisavam ser desaprendidos e hábitos dela que precisavam de espaço para existir. Havia um passado que não seria reescrito, apenas integrado. A sentença do Fasano, aquele nunca vou te tocar, que havia pesado como pedra nos primeiros meses, não havia desaparecido. Estava guardada numa gaveta que ambos sabiam onde estava. Mas não era mais o que definia o que havia entre eles. O que havia entre eles era algo que se construiu apesar de tudo, por causa das dificuldades, não à margem delas. Era uma história de duas pessoas que haviam chegado até ali por caminhos tortos e que estavam escolhendo um dia de cada vez construir algo que nenhum acordo formal poderia ter produzido. Na primeira semana de novembro, numa tarde de primavera com o sol entrando oblíquo pela janela da biblioteca, Isabela estava lendo quando Henrique entrou com os 2 cafés e se instalou na poltrona oposta. A distância entre eles muito menor do que havia sido no domingo de junho, em que tudo havia começado a mudar. Ficaram em silêncio por um tempo, cada um com seu livro, com o som distante da cidade lá fora. Em algum ponto, sem anúncio e sem cerimônia, a mão dele se estendeu sobre o braço da poltrona e encontrou a dela. Apenas isso. Nenhuma declaração, nenhuma dramaturgia. A mão dele sobre a dela, com o peso simples e inequívoco de alguém que finalmente chegou onde precisava chegar. Isabela virou a página do livro com a mão livre, não tirou a outra debaixo da dele. E ficaram assim, em silêncio, enquanto a tarde avançava sobre São Paulo com aquela luz particular que a cidade tem quando decide ser generosa, dourada, ampla, sem pressa nenhuma. Se você chegou até aqui, sabe que histórias como a de Isabela e Henrique não são sobre perfeição, são sobre a coragem de se reconstruir quando tudo parece contra você e sobre a escolha, sempre renovada, de continuar. Se essa narrativa tocou algo em você, deixa o seu like e compartilha com quem também precisa ouvir que recomeços são possíveis, mesmo dentro dos lugares mais improváveis. Inscreva-se no canal para não perder os próximos capítulos de vidas que se transformam uma escolha de cada vez. E nos conta nos comentários, você torceu por eles desde o começo ou teve dúvidas pelo caminho? A gente lê tudo, e cada comentário seu faz essa história continuar valendo a pena ser contada. Fim da história.